Hoje a gente vai mergulhar numa jornada que, no fundo, todo mundo sente, mas nem sempre sabe explicar. Sabe? Aquela passagem de uma vida baseada em regras para uma vida de relacionamento, de amor mesmo. A gente vai entender a grande diferença entre o que é a lei e o que é a graça. Pois é, por que será que a gente busca tanto essa tal de paz interior? É uma pergunta que, olha, acho que todo mundo se faz em algum momento, né? Parece que tem uma busca constante por algo que acalme a alma, que dê aquela sensação de que, ufa, agora as coisas estão no lugar. É exatamente por aí que a nossa conversa de hoje começa. E essa busca, na maioria das vezes, vem de um sentimento bem lá de dentro. A gente se esforça, tenta fazer o que é certo, ser uma pessoa boa, mas lá no fundo parece que sempre falta alguma coisa. Fica aquele vão, sabe, entre a pessoa que a gente queria ser e a pessoa que a gente de fato é. Ok, para a gente entender melhor esse vão, essa lacuna, a análise que estamos seguindo traz um conceito-chave, a lei, que é apresentada como se fosse um espelho. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Então, a lei de Deus é como um espelho. E olha, essa é uma imagem muito forte. Pensa comigo. Para que serve um espelho? Ele não limpa o seu rosto, certo? Ele só te mostra que tem uma sujeira ali. A função dele é apenas essa: revelar a verdade, mostrar como as coisas realmente estão. E é exatamente esse o papel da lei. Ela é o padrão perfeito, santo e justo de Deus. E, ao olharmos para ela, a gente vê onde errou, onde está sujo, por assim dizer. Esse erro é o que a fonte chama de pecado. Ou seja, a lei é ótima para dar o diagnóstico, para mostrar o problema. Mas, assim como o espelho, ela não tem o poder de limpar nada. E aí a gente chega num ponto fundamental. Se a lei só mostra o problema, então não adianta. Nenhum esforço nosso, por mais que a gente tente ser uma pessoa boa, consegue resolver a raiz da questão. É a mesma coisa que tentar limpar a imagem que aparece no espelho em vez de limpar o rosto de verdade. Simplesmente não funciona. Mas calma, a história não acaba com esse diagnóstico de problemas sem solução. A nossa análise agora vira a chave. A gente sai do padrão da justiça para entender a motivação por trás de tudo. Vamos falar do coração do Pai. E aqui, gente, está a grande virada de chave. O ponto central é que o desejo de Deus, desde o início, não era criar um monte de regras para a gente seguir. Era ter uma conexão, um relacionamento. Religião, muitas vezes, é sobre o que a gente faz para Deus. Relacionamento é sobre quem a gente é com Ele. A diferença é gigantesca. E essa frase resume isso de um jeito muito bonito. A ideia não é de um juiz distante, sempre pronto para apontar o dedo, mas sim de um pai amoroso que, mesmo quando a gente se afasta, não desiste. Ele continua chamando a gente de volta para perto. Certo. Então fica a pergunta: como é que a gente conecta uma coisa com a outra? Como conectar esse padrão perfeito de justiça com esse desejo enorme por relacionamento? Bom, a nossa fonte apresenta a solução como uma ponte, a ponte da graça. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? Olha só. De um lado, a lei mostra a culpa, ela exige perfeição e revela o problema. Do outro, a graça. A graça traz o perdão, ela concede um presente e, mais importante, ela é a solução. É uma troca completa de perspectiva. Então, o que é essa tal de graça, afinal? A melhor definição é essa: é o poder e o perdão de Deus. Um favor que a gente não merece. Sabe, não é algo que a gente conquista por esforço, por ser bonzinho. É um presente dado de graça por puro amor de quem dá. E onde é que essas duas coisas, a justiça e o amor, finalmente se encontram? A resposta é na cruz. Foi ali que a dívida que a lei apontava foi paga, a exigência foi cumprida. E com isso, o caminho para o relacionamento com Deus foi completamente aberto. A ponte foi construída. Ok, agora que a gente entendeu a ideia geral, a análise muda o foco. Sai do que foi feito lá atrás e vem para o aqui e agora. Para o que é oferecido a cada um de nós, um convite bem pessoal. E vale a pena repetir, porque isso é muito importante. Crer em Jesus não é sobre mudar de religião. Não é trocar um pacote de regras por outro. É sobre receber um relacionamento. Sair daquele esforço religioso e entrar numa conexão pessoal, viva, com o próprio Deus. E para que isso não fique só na teoria, a fonte que a gente está usando oferece uma oração. É importante dizer, não é uma fórmula mágica, tá? É mais como um guia, uma forma de colocar em palavras essa decisão de aceitar o convite.
A primeira parte da oração diz assim: o foco aqui é o reconhecimento. É simplesmente concordar com quem Deus é e com o que ele fez através de Jesus para resolver aquele problema que o espelho, a lei, tinham mostrado para a gente. Aí a oração continua, e essa segunda parte é sobre receber. É o passo de ativamente abrir o coração para receber esse presente da graça, do amor. E junto com isso, o pedido por uma transformação real, por uma vida nova. E para terminar, a confissão é uma declaração que alinha nossa vida com essa nova realidade. É reconhecer Jesus não só como alguém que salvou do passado, mas como o Senhor, o guia do nosso presente e do nosso futuro. É um alinhamento completo. E depois de tudo isso, qual é o resultado final dessa caminhada de sair da lei e entrar na graça? O que muda na prática mesmo? Bem, o resultado é incrível. A graça nos dá que nos livra daquele peso da culpa. Liberdade para viver de um jeito novo. Propósito, um sentido maior para a vida. Aquela paz verdadeira que a gente tanto buscava lá no começo, lembra? E, talvez o mais lindo de tudo, um novo começo. A chance de recomeçar de verdade. Essa frase para mim resume tudo de um jeito perfeito. A lei mostrou o que Deus exige. A graça concede o que Deus deseja. E o desejo dele nunca foi só obediência cega. Sempre foi conexão, relacionamento. No fim das contas, tudo se resume a uma única palavra: a restauração daquele relacionamento que estava quebrado. É a volta para casa. É reconciliação. Uma palavra poderosa para a gente guardar e pensar a respeito.